O mistério da esfera de Buga, um enigma com 12.500 anos. No vale quente e histórico do Vale del Cauca, na Colômbia, uma esfera metálica pousou no imaginário coletivo, como quem semeia uma pergunta que cresce e não cabe nas respostas fáceis. Chamam-na de esfera de Buga, um objeto redondo, brilhante, coberto por desenhos e gravuras, filmado enquanto se movia no céu e recolhido por um morador local. Desde aquele dia, o que era um registro de curiosidade transformou-se em manchete internacional, em debate científico e em espetáculo midiático. A cada novo laudo anunciado, a esfera troca de roupa. Ora parece obra humana, ora peça tecnológica misteriosa, por vezes possível fraude, e outras vezes, para alguns, um artefato que desafia explicações convencionais. A história que hoje se conta sobre a esfera é mistura de testemunho, análise por radiografias e tomografias, entrevistas com peritos autodenominados e com céticos respeitados. E, inevitavelmente, de narrativas que ampliam o mistério. Em poucas linhas cronológicas, no início de março de 2025, moradores de Buga filmaram um objeto esférico movendo-se de forma incomum no céu. O objeto foi recuperado, exibido publicamente e passou a ser analisado por equipes independentes e por jornalistas investigadores que trouxeram à cena laboratórios e especialistas de diversos países. Entre os nomes envolvidos publicamente, sobressaem os do investigador Jaime Maussan, conhecido por sua atuação no campo ufológico na América Latina, e de laboratórios que divulgaram resultados preliminares sobre a composição e a estrutura interna do objeto. O objeto. Descrição e primeiras impressões. A esfera que circulou em vídeos e fotos apresenta à primeira vista um diâmetro aproximado entre 25 e 50 centímetros, os números variam conforme a fonte, e uma superfície prateada com gravações repetitivas, círculos, triângulos, motivos que alguns comparam a sistemas de escritura antiga e pequenas janelas poliméricas que deixam entrever fibras e estruturas internas. Testemunhas descreveram sensações físicas ao manipulá-la. Tontura, mal-estar, relatos que aumentaram o interesse midiático e a cautela de pesquisadores. Radiografias iniciais, segundo comunicados de quem exibiu o material, mostraram uma estrutura interna composta por microesferas agrupadas ao redor de um núcleo central e ausência de soldaduras ou junções visíveis na carcaça externa. Logo surgiram lacunas a serem preenchidas. Qual a composição exata do metal? Se é liga conhecida de alumínio e outros elementos ou um material exótico? Qual a origem das pequenas fibras encontradas no seu interior? Como explicar relatos contraditórios sobre variações de peso e sobre reações térmicas ao contato com água? Foram essas dúvidas que transformaram a esfera de objeto local em foco de investigação internacional. Diário Ocidente, entre laudo e espetáculo. Quem disse o quê? No campo das análises, circulou um conjunto heterogêneo de informações. Grupos que realizaram tomografias e raios-x divulgaram imagens em que se vêem microesferas dispostas ordenadamente dentro do invólucro, um dado que, para alguns, sugere construção intencional e controle tecnológico. Laboratórios que analisaram amostras do polímero das janelas apontaram em comunicados preliminares para a presença de fibras ópticas de diversos diâmetros, algo que alimentou hipóteses sobre sensores internos. Por outro lado, cientistas e físicos reconhecidos externaram ceticismo. A presença de fibras ópticas e de metais comuns não implica por si só origem não terrestre. A ausência visível de soldas pode ser consequência de técnicas modernas de conformação metalmecânica, e muitas amostras e exames divulgados foram feitos fora do circuito científico revisado por pares. Diário Ocidente. Além disso, figuras públicas do jornalismo ufológico como Maussan deram ampla visibilidade ao material em programas e eventos.
Seus pronunciamentos, muitas vezes fervorosos, ajudaram a converter o caso em algo que mistura investigação e narrativa espetacular. Fórmula que prende a audiência, porém exige cuidado. Público e algoritmos do YouTube recompensam o mistério, mas a credibilidade científica precisa de validação por métodos replicáveis e revisados. O que os laudos dizem e o que ainda é matéria de disputa. De modo resumido e rigoroso, os relatórios divulgados até agora mostram evidências de que a esfera é um objeto manufaturado com componentes internos organizados, janelas de polímero e presença de materiais como alumínio e outros metais em proporções diversas. Mas a origem desses materiais, o processo de fabricação e a intenção do artefato permanecem inconclusivos. Algumas análises apontaram para ligas à base de alumínio, com traços de zinco, cobre, magnésio e níquel. Outras equipes ressaltaram que nada do material detectado é, por si só, exótico fora do conhecimento humano. Pesquisadores independentes pedem testes adicionais, análise isotópica, datação de amostras orgânicas, se houver, análise metalográfica em laboratório acreditado e revisões por pares. Sem esses passos, convém tratar as conclusões com cautela. Diário Ocidente. Outra questão que escalou é a alegação de variação de peso do objeto, reportada em algumas pautas como mudança inexplicável de 2 kg para valores muito maiores ou menores. Investigadores sérios pediram descrição metrológica detalhada, balança calibrada, condições ambientais, registro fotográfico e cadeia de custódia, para que variações físicas alegadas não se confundam com erros de medição. Até que esses detalhes sejam publicados, a alegada volatilidade de massa permanece no terreno das anedotas. New York Post. O papel das redes e do algoritmo. Como o caso viralizou, a esfera de Buga não teria alcançado projeção global sem o impulso das redes sociais. Vídeos curtos com o objeto voando, imagens compartilhadas por influenciadores do meio ufológico e transmissões ao vivo convertidas em clipes para plataformas curtas, shorts, geraram ondas de engajamento. Para um criador de conteúdo no YouTube, esse é o cenário ideal. Conteúdo que provoca curiosidade, tem elementos visuais fortes e convida ao debate. Algoritmos privilegiaram clipes com alta retenção e muitos comentários, o que aumentou o alcance orgânico, e com isso aumentou também a pressão para que especialistas se pronunciassem. Como especialista em YouTube e em tráfego orgânico, observa-se que o caso reúne os ingredientes de virilidade, narrativa misteriosa, apelo visual, figuras polêmicas na cobertura e possibilidade de novidades a cada edição de laudo. Para quem produz conteúdo responsável, a estratégia recomendável é dividir o material. Vídeos curtos de teaser para atrair audiência, conteúdo mais longo, com entrevistas e análise crítica e publicações que deixem claro o nível de evidência de cada afirmação. Por exemplo, hipótese, achado preliminar, especulação. Isso preserva a audiência sem sacrificar credibilidade, vozes científicas e o saudável ceticismo. Entre os cientistas que comentaram o caso, predomina a cautela. Há muitas coisas que podem ser testadas e poucas que justificam conclusões definitivas sem protocolos replicáveis. Pesquisadores como Gary Nolan, Stanford, expressaram opinião pública sobre hipótese de origem terrestre diante de evidências de materiais conhecidos. Outras vozes, como a de Julia Moss-Bridge, pediram investigação extensiva antes de qualquer afirmação extraordinária. A comunidade científica, no geral, aponta para passos claros, amostras analisadas por laboratórios acreditados, publicação dos métodos e dados brutos e submissão às revistas científicas para revisão. Sem isso, a esfera permanece um objeto de grande interesse, mas de validade científica ainda por comprovar.
Hipóteses que circulam, do prosaico ao extraordinário. No espaço público, proliferaram hipóteses, fraude ou peça artística. A esfera poderia ser obra de marketing, performance artística ou um hoax bem elaborado. Experiências passadas com descobertas que vieram a ser desmascaradas impõem essa possibilidade como plausível. Tecnologia terrestre desconhecida. Alguma tecnologia experimental, drone esfera ou equipamento de comunicação sofisticado poderia explicar a construção sem exigir origem extraterrestre. Relatos de fibras ópticas e microcomponentes alimentam essa linha. Objeto extraterrestre. Hipótese divulgada por grupos ufológicos. Pouco provável, segundo cientistas céticos, sem evidências isotópicas ou materiais fora do leque conhecido. Cada hipótese pede provas e reproduções. A verdadeira ciência floresce do teste e da refutação. Enquanto isso não ocorrer de forma transparente, o público ficará dividido entre o espanto e a suspeita. O impacto local. Buga entre fé, turismo e curiosidade. Buga, cidade reconhecida por sua basílica e peregrinação religiosa, viu o episódio agregar um novo tipo de atenção turística e midiática. Para moradores, o fenômeno trouxe visitantes, entrevistas e uma avalanche de curiosidade, mas também preocupações sobre exploração midiática e segurança da cadeia de custódia do objeto. Para a comunidade científica local, o caso oferece oportunidade e desafio. Trabalhar junto a instituições internacionais e garantir que análises sejam feitas com controle e ética, sem cair em espetáculo. Como um webdoc no YouTube deve contar essa história. Dica prática de especialista. Se a intenção é transformar esse material em um webdoc de qualidade, com potencial de alcance orgânico sustentável, há um caminho editorial que combina dramaturgia e rigor. A abertura potente, 030as. Imagem do vídeo original da esfera em voo, narração curta com pergunta-gancho. O que caiu do céu em Buga? E corte para título. Algoritmos valorizam retenção. O primeiro minuto deve obrigar o espectador a continuar. Contextualização histórica, 14000. Apresentar Buga, a cena do achado e os primeiros relatos. Inserir entrevistas com o morador que a recolheu e imagens do local. As evidências, 4:12 mini. Mostrar trechos dos laudos radiológicos, imagens das microesferas internas, explicações de especialistas, diferenciando claramente o que foi dito e o que foi provado. Incluir gráficos simples e textos na tela para visual learners. Citar fontes na descrição e linkar PDFs ou transcrições. Voceiros do ceticismo, 12:18 min. Entrevistas com cientistas que pedem cautela. Explicar métodos que ainda faltam. Isótopos, revisão por pares. Hipóteses culturais, 18:22 min. Explorar como fenômenos semelhantes. Esferas de outros casos históricos foram interpretados e o que ensinam sobre como a cultura molda a interpretação. Conclusão responsável, 22:25 min. Resumir o que é fato, o que é hipótese e o que falta. Chamar o espectador à reflexão, não à crença à crítica. CTA. Inscrever-se para atualizações quando análises publicadas saírem. Técnicas de SEO, tráfego orgânico. Usar títulos com palavras-chave. Esfera de Buga, análise científica e teorias. Timestamps na descrição. Capítulos, links para fontes, laudos, artigos. Miniatura que enfatize o mistério com rosto humano. Aumenta cliques e playlists com conteúdos relacionados. UFO, arqueologia, casos inexplicáveis, para aumentar sessão de visualização. O que a comunidade científica precisa publicar para encerrar especulações, para que o caso deixe de ser terreno exclusivo de noticiários e teorias, é preciso, no mínimo, amostras referenciadas com cadeia de custódia para laboratórios acreditados e independentes, publicação dos métodos e dos dados brutos, espectrometria, análises isotópicas,
microscopia eletrônica. Revisão por pares em periódicos ou apresentação em conferências científicas reconhecidas. Replicação dos resultados por equipes independentes. Sem isso, o estatuto da esfera de Buga será sempre ambíguo. Peça de museu em formação, objeto de estudo ou artefato da era das narrativas virais. Síntese final. Um mistério valioso enquanto questão em aberto. A esfera de Buga é, acima de tudo, um espelho. Reflete a sede humana por respostas, a rapidez das redes em transformar eventos locais em fenômenos globais e a tensão entre espetáculo e método científico. Se é arte humana, é uma obra engenhosa. Se é tecnologia terrestre desconhecida, é um lembrete de quão sofisticadas as mãos humanas podem ser. Se é algo mais, o mundo exige provas que possam ser avaliadas por pares e replicadas. Até lá, o objeto continuará a flutuar entre curiosidade e ceticismo. Matéria-prima perfeita para um webdoc bem contado que saiba respeitar tanto o encantamento do público quanto o rigor da investigação. E você acredita que a esfera de Buga seja apenas um fenômeno natural? Ou a prova de uma civilização perdida? Deixe sua opinião nos comentários. Se esse mistério te intrigou, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem também adora enigmas da antiguidade. Nos vemos no próximo mistério. Referências principais consultadas, resumo das fontes usadas, página e sinopses sobre a esfera de Buga. Síntese em Wikipédia e reportagens locais. Reportagens e análises publicadas por Infobae, El Colombiano, Vanguardia e outros veículos da região sobre laudos e elementos técnicos divulgados. Cobertura internacional. The Jerusalem Post, New York Post, People, sobre o impacto e as reações científicas e midiáticas. Análises e comentários de especialistas e céticos citados por veículos, incluindo observações de Gary Nolan e Julia Mossbridge.